A história que eu vou te contar hoje serve como uma grande lição do porquê devemos parar de adentrar os locais em que os animais selvagens vivem. O ataque mortal de um urso pardo foi descoberto graças a um fotógrafo, e a terrível história desse ataque é simplesmente de arrepiar. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a trágica história de John Petrani, o homem que foi comido vivo por vários ursos. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jofi Animals Wild. É extremamente normal um predador selvagem avistar um ser humano e querer atacar. Isso acontece quando um predador vê muitas pessoas caminhando em seu habitat e se cansa de tanta invasão e passa a querer proteger o seu território. É dessa forma que muitos animais tomam gosto pela carne humana. E além de se aperfeiçoarem em atacar e devorar pessoas, eles ainda ensinam os seus descendentes a fazerem o mesmo. Essa é a principal causa de ataques de animais a seres humanos. A nossa intromissão no lugar em que esses animais vivem vem causando graves consequências. Na manhã de 3 de outubro de 1992, Buck Wild embarcava em uma viagem ao parque de campismo Park Back Country. Na época, o homem tinha 43 anos de idade e era um fotógrafo da vida selvagem. Era de manhã e Buck havia acabado de montar o seu acampamento. O homem estava fazendo seu café da manhã quando foi surpreendido por um rugido de urso que não era tão alto. Buck não deu muita atenção àquele rugido e voltou a fazer o seu café. Segundos depois ele ouviu outro rugido, porém esse era diferente. Esse rugido foi ensurdecedor. Buck não pôde deixar de lado a sua curiosidade. O que estava acontecendo? O que poderia fazer um urso rugir daquele jeito? Com essas perguntas em mente, o homem decidiu ir na direção em que ouviu o rugido. Antes de sair, ele garantiu que seu acampamento ficasse livre de comida ou algo do tipo que pudesse atrair ou chamar a atenção do predador. Buck pegou a sua câmera e seguiu em uma trilha no meio da mata onde havia encontrado pegadas de urso. Não muito distante de seu acampamento, Buck encontra um boné de beisebol azul jogado no chão. A poucos metros do boné, ele avistou um tripé sem câmera. A câmera estava bem colocada em uma bolsa perto de uma mochila vermelha no chão. Sentindo-se incomodado com o que estava vendo, o fotógrafo cauteloso então desceu a trilha por cerca de 30 pés. E mais uma vez parou quando percebe uma poça de sangue no chão. Percebendo que algo terrível havia acontecido por ali, Buck continuou descendo a trilha. Não demorou muito para que Buck notasse ainda mais sangue na trilha. Mas dessa vez, havia muito mais sangue acompanhado por marcas de garras de um predador extremamente grande em um pedaço de terra que parecia que tinha sido varrido por um corpo. Com os olhos atentos, procurando por mais pista do que ele suspeitava ser um ataque brutal de urso pardo a um humano, Buck continua cautelosamente na trilha e apenas alguns passos depois congela totalmente quando percebe não apenas mais sangue, mas sim pedaços de carne humana, pedaços de roupas e algumas moedas espalhadas por todo o chão. Em seguida, Buck nota um rastro no chão. Nesse momento, ele estava horrorizado. Mas mesmo vendo tudo aquilo, ele continuou investigando. Buck não estava armado. Ele estava apenas equipado com um spray. O mesmo que uma vez o salvou a sua vida de um ataque de urso de Kodiak. Algo estava fazendo Buck continuar a seguir a trilha. Ele sabia que o ataque havia acontecido recentemente, por isso ainda tinha esperança de encontrar a vítima e ver se ela ainda estava viva. E dessa forma, ele avisaria as autoridades do acontecido.
ou até mesmo faria algo para salvar a vida da vítima. Ele continuou a seguir o rastro de sangue. Não demorou muito para que Buck notasse mais roupas rasgadas, uma bota e, finalmente, o homem deitado, imóvel ao seu lado esquerdo. Buck ficou horrorizado. Ele observou que seu corpo havia sido mutilado da cabeça aos pés, com uma grande quantidade de carne faltando em um de seus braços, bem como em suas nádegas. Buck rapidamente se ajoelhou para verificar o pulso do homem e, ao mesmo tempo, percebeu que o sangue que escorria dele era algo muito escuro. Ele não conseguiu sentir os pulsos do homem. O rapaz estava fraco, mas seu corpo ainda estava quente. Isso encheu Buck de esperança. Sabendo o quão precioso era cada segundo que se passava, Buck corre de volta para a trilha e volta para pegar um casaco que ele pretendia cobrir o corpo do homem, para ajudar a mantê-lo aquecido. Cerca de 2 a 3 minutos depois, Buck chega de volta ao local onde encontrou o corpo do homem e vê apenas uma enorme mancha de sangue no chão, onde o homem estava. Ao lado da mancha havia um rastro de sangue escuro, levando-o para a floresta mais profunda. Ele sabia o que havia acontecido. O predador voltou ao local e levou o corpo do homem. Naquele momento, Buck se estremeceu por inteiro, pois se ele não tivesse saído para buscar o casaco, provavelmente teria sido a próxima vítima do predador. Ele percebeu que não era seguro continuar seguindo os rastros. Então, ele voltou por todo o caminho e deixou seu spray no chão como um alerta para quem passasse por ali. Após isso, Buck decidiu ir até a área mais movimentada da região para informar aos guardas sobre o que ele havia descoberto. No meio do caminho, Buck encontrou algumas pessoas caminhando. Ele contou a todos o que havia acontecido e os alertou e pediu a eles que entregassem um bilhete à central de atendimento. No bilhete, ele escreveu tudo o que ele havia encontrado. Escreveu também que o corpo havia desaparecido e escreveu o porquê havia decidido voltar para o acampamento ao invés de ir embora. Eu planejei ficar aqui por 2 razões. Uma é fazer com que as pessoas voltem para a entrada do parque. E a segunda é garantir que o parque seja alertado sobre o incidente e mostrar onde vi a vítima pela última vez. Buck então dá o bilhete aos caminhantes e pede que eles entreguem o mais rápido possível. Depois disso, ele então volta para o chalé, onde fica vigiando o convés com seus binóculos os ursos pardos, ou até mesmo os outros caminhantes que poderiam subir a trilha desavisados. Algumas horas depois, 2 guardas chegaram de helicóptero ao chalé de Buck, e assim que puseram seus pés no chão, interrogaram Buck. Eles recolheram todas as informações detalhadamente, e em seguida deram início à investigação, e ao mesmo tempo procuravam pelo corpo do desaparecido. Armados com suas espingardas e balas pesadas, os guardas pediram a Buck para guiá-los pela trilha em direção ao corpo. E ao chegar ao local onde ele havia visto pela última vez o corpo do homem, Buck aponta para a trilha sangrenta e escura que levava às profundezas da floresta. Os homens seguiram cautelosamente os rastros de sangue. Eles andaram cerca de 350 pés ou mais antes de avistarem o corpo do homem. Logo, Buck notou imediatamente que faltava mais pedaços de carne em seu torso. O homem estava mais diferente do que quando ele encontrou pela primeira vez. Os guardas notaram o tanto de sujeira que havia sido espalhada por todo o corpo. Isso é tática para esconder a carcaça de outros predadores. Isso fez ele perceber que o urso definitivamente não tinha acabado de se alimentar da vítima. De repente, eles começam a ouvir passos leves sobre os galhos no chão. E ao olharem para trás, viram um grande urso com seus filhotes um pouco distantes dela. O predador era uma fêmea que se revoltou em ver tantos indivíduos por perto da refeição de seus filhos.
Além disso, os homens soaram como uma ameaça para os seus filhotes. O predador começou a rugir descontroladamente, demonstrando que atacaria se eles não se afastassem. A ursa só parou quando um dos guardas atiraram para o alto. Quando o tiro ensurdecedor invadiu toda a floresta, a mãe ursa se afastou com seus filhotes lentamente. Ela olhava o tempo todo para trás, pois não queria abrir mão daquela presa. Naquele momento, os dois guardas perceberam que a ursa poderia voltar e a qualquer momento ir atrás da vítima, ou para garantir uma nova refeição. Então, devido a isso, eles se recolheram e foram em busca de reforços. No dia seguinte, uma forte nevasca estava impedindo os homens de voarem até o corpo. Com isso, eles só conseguiram chegar ao local por volta das 11 horas da manhã. E quando ainda estavam no ar, avistaram a mãe ursa se alimentando da vítima com os seus filhotes. 6 homens se encarregaram de buscar o corpo, 5 caminharam em terra e 1 ficou no ar junto ao piloto para dar cobertura aos homens que estavam em terra firme. O plano era espantar o predador e os seus filhotes com o helicóptero sobrevoando bem perto do corpo, e em seguida os 5 homens pegariam o corpo. Porém, na prática foi um pouco mais complicado, pois o predador demonstrou resistência. Foram 20 minutos sobrevoando sobre o corpo do homem, tentando apartar os predadores. E depois de muito, mas muito esforço, os animais finalmente deixaram o corpo e sumiram na floresta. O corpo foi levado e depois disso uma investigação foi feita com mais calma para descobrir o que havia levado o urso a atacar o rapaz. Acredita-se que o homem provavelmente surpreendeu a mãe ursa, que então o neutralizou para proteger os seus filhotes. E o que era um ataque defensivo passou a ser um ataque predatório. O corpo do homem foi posteriormente identificado como John Petrani, de 40 anos de idade. O governo e os proprietários do parque discutiram se a mãe ursa deveria permanecer viva, pois corria o risco dela atacar humanos caminhantes novamente. Além disso, ela poderia ensinar as práticas aos seus filhotes. Mesmo muitos guardas tendo presenciado os ursos se alimentando do corpo, muitos deles tinham dúvidas se o predador realmente foi o verdadeiro culpado da morte de John. Por isso, segundo informações, o assunto ficou em discussão por mais um bom tempo, e não se teve notícias se o predador havia sido morto ou não. Talvez se Book não tivesse seguido a trilha, John seria dado como desaparecido, e a causa de sua morte permaneceria no desconhecido. Diga para mim nos comentários se você já conhecia essa história, e conte para nós se você teria coragem de seguir os rastros, assim como o Book fez. Bom, eu particularmente não teria. Eu não ficaria mesmo de jeito algum. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui!